Olá! Se vocês se lembram bem, na aula anterior nós falamos sobre os vícios de linguagem, sobre o né, então, bom, esses vícios eles poluem a comunicação, criam ruídos. E quais são então, Glaciele, as técnicas para a gente conseguir evitar, eliminar esses vícios da nossa comunicação? Primeiro passo super importante, grave-se. Pegue um tema aleatório e fale de improviso para a câmera. Grave e depois se escute. O primeiro passo é você conhecer esses cacuetes que você faz. Você conhecer esses vícios. Ter consciência deles. Mas por que isso? Tendo consciência, no momento em que você for fazer uma frase, for formular uma frase dentro de um discurso, você já identifica e nesse momento você se policia. Então um exercício legal e interessante para fazer é grave esse vídeo. Identifique onde estão os seus vícios. Qual que é o seu problema? O seu problema é com o né? O seu problema é com então? Com o an? Qual é o problema? Identifique. Feito isso, pegue todas essas expressões, interjeições, esses conectores e mude a frase dentro do mesmo contexto. Ressignifique a frase, reelabore o texto, para que você consiga dizer a mesma coisa em outros termos, suprimindo esse vício de linguagem. Esse é um exercício muito interessante para que você consiga, claro, exige uma prática diária, contínua, para que você consiga fazer essa eliminação. Então, primeiro grande exercício, grave-se, conheça os seus cacuetes, e em seguida, regrave, faça novamente aquela frase, reconstrua com outra expressão. Agora é importante você identificar, esses meus vícios de linguagem são decorrentes da minha ansiedade, por exemplo, porque acontece muito quando nós somos muito ansiosos de dar aquele branco. Eu preparei um discurso, na hora de falar, eu começo a utilizar né, então, porque eu fico inseguro, com medo, dá branco. Então, eu acabo falando de forma descontrolada, desordenada, para não perder o fio do raciocínio. Se for isso, nós temos uma aula específica falando sobre técnicas para você controlar, para você neutralizar a sua ansiedade. É muito importante que você acompanhe e anote tudo lá. A grande questão é, em relação à ansiedade, para que você neutralize um dos principais as principais atividades que você pode fazer nesse caso é ter domínio do conteúdo. Quando você conhece, quando você prepara o seu conteúdo, naturalmente você vai ter controle e essa ansiedade não vai prejudicar o contexto e o conteúdo do que você vai falar. Inclusive, nesses né, então, uma grande sacada para quem conseguir é conseguir fazer uma breve pausa. Faça uma pausa no lugar do né, mas veja bem, são pausas curtas. Inclusive, isso é interessante até para que o interlocutor consiga acompanhar o seu raciocínio, dá tempo para que ele assimile o conteúdo que você quer transmitir e você volta a falar com naturalidade, adequadamente e pausadamente. Isso também é um artifício interessante que requer treinamento. A verdade é que o grande segredo para você conseguir eliminar qualquer vício de linguagem da sua comunicação, além de você se autoconhecer, você conseguir identificar, é você se policiar. É você começar a fazer esses exercícios, você conseguir fazer pausas breves, suprimir esses conectivos, suprimir essas hesitações, ou então reescrever a frase como nós colocamos. E aí, gostou das dicas? Vamos praticar? Até a próxima aula!